Bom, agora iremos dando continuidade a capítulo de reta. Opa, tinha coisado aqui. Continuidade aqui, o capítulo de reta. Bom, retas paralelas e eixo de coordenadas, certo? Reta paralelas ao plano. Opa, calma aí. Retas paralelas ao plano. E eixo coordenadas. A gente vai falar sobre isso daqui, ok? Bora lá. Gente, por que primeiro isso aqui seria um tópico para ser discutido, né? A gente sempre supõe naquela equação... Bom, uma das formas da equação vetorial de uma reta seria basicamente essa daqui, certo? Que a gente viu em que isso aqui seria coordenadas de pontos quaisquer, mas o que vai interessar mesmo no que eu estou escrevendo aqui é exatamente os denominadores, que são coordenadas do vetor diretor da minha reta. Observe que se o meu vetor diretor tiver uma das coordenadas como 0, por exemplo, eu teria uma indeterminação matemática, em que eu teria x menos x2 sobre 0. Isso aqui não pode ocorrer. Então, o que acontece? Para evitar esse erro, a gente fala que se o vetor diretor tem algumas coordenadas como 0, exatamente essa coordenada em x é uma igual à outra. Como assim? Para a gente evitar que A seja considerado como 0, mesmo que o vetor diretor tenha como A 0, a gente vai considerar a priori que, na verdade, x, essa coordenada desse meu ponto P, com o meu ponto aleatório pertencente à minha reta, na verdade coincidiram, ou seja, que esse ponto é igual a esse ponto, perfeito? E então reduzindo isso a 0, perfeito? Então como que a gente vai escrever isso? E claro, a gente retira dessa equação para que não interfira nos meus pontos. Bom, vamos lá. Caso número 1, então, se 1 for 0, né? Uma das coordenadas desse meu vetor diretor for 0. Se um ponto do meu vetor diretor for igual a 0. Perfeito? No caso, for 0, né? Perdão, deixa eu escrever isso aqui um pouco melhor. For 0. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Implica dizer que o vetor V será ortogonal naquela dimensão. E, portanto, ela é paralela aos outros dois planos, claro. Se ela é ortogonal a um dos planos, obviamente ela tem que ser paralela aos outros eixos, né? Os outros eixos. Como assim? Bom, vamos lá. Letra A, certo? Vai ser A, B e C. Bom, eu só vou colocar no caso A, né? Se a coordenada do vetor diretor V, em que A tem valor 0, ou seja, V é igual a 0, BC, então quer dizer que é perpendicular esse meu 0 ao eixo x. Esse meu vetor diretor é perpendicular ao eixo x. Ou seja, por exemplo, eu tenho minha reta aqui no espaço. Tenho isso daqui, ó. Eu tenho essa condição. Certo? Se eu tenho essa consideração, eu tenho o meu vetor V aqui, em que ele vai ter, para ele ser 0 ali, obviamente meu vetor V ele não pode sair de tal forma que se mexa para a esquerda ou para a direita. Ou seja, meu vetor V ele tem que estar exatamente aqui, ó, no eixo da dimensão entre Z e Y, ou seja, determinado para cá, entende? E não para X.
né? Ele tem que ter determinado por o eixo ZY. Isso significaria dizer que, na verdade, o vetor V é perpendicular. O vetor V é perpendicular ao eixo X, porque ele não toca o eixo X, apenas no zero, perfeito? Então, ele seria, então, se ele for perpendicular ao eixo X, ele é paralelo aos outros dois eixos, perfeito? Aos outros eixos, né? Então, isso quer dizer que a reta R, por exemplo, ela é paralela ao eixo YZ. E isso nos significaria dizer que a equação da minha reta ficaria em que x é igual a x1, certo? Para que dê zero, isso, perfeito? E eu teria que y menos y1 sobre b é igual a z menos z1, perfeito? E sobre c. Perfeito. Isso aqui, no caso, tomando as considerações anteriores, né? Daqui, ó, tomando essas considerações anteriores, perfeito? Esse enunciado anterior aqui. Então, basicamente, a mesma coisa vai acontecer para outros casos. B e C igual a zero. Ou seja, caso B igual a zero e depois C igual a zero. A gente teria as mesmas considerações, perfeito? Se for com B, quer dizer que Y é igual a Y1. E eu teria X aqui no lugar igual a Z. Perfeito. E é basicamente isso, gente. Basicamente isso. Agora, seria o segundo caso. Caso 2. E esse caso 2 seria basicamente duas componentes do vetor diretor C0. Bom, nesse caso, a gente teria duas coisas serem iguais, pela lógica. Então, só sobraria uma equação possível, que seria essa daqui, ó. Neste caso, o vetor V tem direção do vetor I ou J ou K. Uma dessas, certo? Em que o caso 2 é mais de um zero. Sei lá, mais de um zero. Pode escrever assim. Mais de um zero. Mais de um... Bora escrever esse caso 2 da seguinte forma. Vetor V com suas possibilidades. 0, 0, C. 0, B, 0. E agora A, 0, 0. Perfeito, esses seriam os casos. Pro caso 2. Bom, então, explorando isso, caso V igual a, por exemplo, 0, 0C, teríamos, então, uma equação da reta determinada x igual a x1, y igual a y1, logo, z é igual a z2, certo? Mais essa constante que a gente coloca aí, vezes, sei lá, c, né? Porque seria z menos z2 sobre... Seria z menos z2 sobre c. Isso aqui é escrito dessa seguinte forma, né? Isso aqui é igual a constante. Perfeito? Seria basicamente isso. Ou seja, significaria dizer o quê? Significaria dizer que esse vetor V, né, esse vetor V aqui, é paralelo a K, por exemplo, que seria aqui. Ou seja, quer dizer que essa reta é paralela ao eixo OZ. E isso aqui você pode escrever mesmo, e você entende, né? Porque você sabe que essas dimensões em Z seria essa aqui, né? Ó, aqui seria Z, aqui seria Y, aqui seria X. Bom, se Y e X é zero, tá aqui. Ou seja, quer dizer que eu só tá me permitido o vetor diretor estar na mesma... ter essa paralelidade com o eixo OZ, certo? Ser paralelo. Perfeito? Então, é bem simples, tá? Essas ideias aqui vão ser bem simples. E a gente teria o caso B, C, que a gente vai deixar pra lá, certo? Que é a mesma ideia. Perfeito, pessoal? Espero que tenham gostado. Na verdade, espero que tenham gostado não, que a gente ainda vai falar mais. Que é ângulo de duas retas, dá pra falar aqui também.
ângulo de duas retas. Esse aqui vai ser o tópico do vídeo, na verdade. Ali vai ser um complemento do vídeo anterior. Ângulo de duas retas. Bom, ângulo de duas retas, você pode pensar, pô, reta é um vetor, basicamente, não é isso que tu tá me dizendo? Então eu posso usar, por via das dúvidas, aquela formulazinha do cosseno de θ é igual o produto interno usual comum entre dois vetores sobre o produto interno do módulo deles? Sim, é exatamente isso. Sendo que você vai ter que considerar, né, vetores, a equação vetorial de retas. Ou seja, dado duas retas, ou seja, você tem que considerar mais de uma reta, claro. Dado duas retas R1 e R2, perfeito. Ambas com direção de um vetor V1, V2, com vetores diretores, certo? Parâmetros, né, no caso, vetores diretores V1 e V2, V1 e V2, respectivamente. E A1 e A2, A1,A2 pontos de R1, R2, temos então que o cosseno do ângulo entre essas retas seria o produto interno usual comum entre esses vetores, ou seja, um pouquinho diferente da anterior, certo? E aqui é igual à anterior. Isso onde o meu ângulo está exatamente entre esses valores. Por que entre esses valores? Bom, cosseno de π sobre 2, gente, quando a gente para pensar, o cosseno de π sobre 2 é zero, perfeito? Ou seja, o que significaria ali ser zero? Significaria dizer que o produto interno usual comum é zero. E o que significaria o produto interno usual comum ser zero? Bom, na verdade, essa constante, o produto interno usual comum ser zero, a gente poderia pensar a seguinte coisa. Pô, produto interno usual comum ser zero, essas retas serem a mesma reta. Concorda? Por quê? Bom, eu teria então que o produto interno usual comum tem que dar zero entre essas coisas, perfeito? Entre os vetores V1 e V2, que são os vetores diretores. O que significaria dizer que A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, a raiz quadrada disso, que no caso vai ser isso aqui, vai ser igual a zero. Ou seja, uma dessas, a gente teria basicamente... Mas, realmente, esse ângulo ser zero significaria esse valor do negócio ser zero, na verdade... Calma aí, deixa eu orientar minha cabeça. Deixa eu orientar minha cabeça. O cosseno... Bora lá, calma aí. O ângulo ser zero seria exatamente essas retas terem vetores diretores iguais. Pronto. Vetores diretores iguais. Perfeito? Já o π sobre 2 ali, o zero, na verdade, seria exatamente eu ter esse produto interno usual comum igual a esse produto dos módulos, certo? O que nos permite dizer algumas coisas. Veja, como que a gente pode enxergar isso? O módulo do vetor V1 seria A quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Perfeito? Isso tudo por um A' quadrado mais um B' quadrado mais um C' quadrado. Isso tudo ser igual a... Isso tudo na raiz, né? Aí a gente vai ao quadrado e vai sair da raiz. Isso tudo igual a um A, certo? Um A, B, um A, A', um B, B' e um C, C'. Ou seja, a gente teria exatamente essas coordenadas sendo iguais. E a gente fazendo a distributiva disso aqui, teríamos A quadrado, A' quadrado, sei lá, mais... A gente chegaria aqui numa equação que vamos ver o que vai acontecer daqui. A quadrado, B' quadrado, certo? A quadrado, C' quadrado, mais B quadrado, A' quadrado, perfeito, certo? Até aí tudo bem? Estamos só realizando as distributivas, as respectivas distributivas.
BC' quadrado, quadrado, mais CA' quadrado, quadrado, e por fim CB' quadrado, quadrado, CC' quadrado. Isso tudo ser igual a essas três dimensões. Ou seja, todos termos que estão com a linha, no caso, esses daqui, ó. Cadê os termos com a linha? Observe que os termos com a linha você consegue deixar em evidência de tal forma que esses termos vão se igualar, né, na verdade. Tá, gente, eu realmente não me lembro do caso deles serem... Não me lembro desses casos aqui ser igual a 1. Ah, na verdade, viajei, gente. Basicamente, esse caso deles serem 1, do cosseno entre os dois serem 1, né? Ó, eu tenho duas retas, certo? Se elas são paralelas, qual é o cosseno entre elas? 0, né? Ou seja, se o cosseno de 0, quer dizer que as retas são paralelas. Agora sim, tá fazendo mais sentido. Bom, se essas retas elas são colineares, significa que o ângulo entre elas é 0 também. Aí, no caso, a gente tem possibilidades para o 0. Se for 1, o que significaria esse vetor diretor ser 1? Que significaria dizer que eu tenho um ângulo de π sobre 2. Ou seja, elas são... elas seriam, né, concorrentes. Perfeito? A gente dá para pensar isso. Agora sim eu consegui formalizar o meu pensamento. Eu acho que seria isso, né? Seria exatamente isso. Bom, pessoal, amanhã a gente vai dar continuidade ao assunto. Aí vai falar sobre condição de... Não, vai ter que falar agora mesmo. Já que eu entrei nesse tópico, né? A gente tem que falar agora, dando continuidade ao assunto. Condição de paralelismo entre duas retas. Que eu acabei de falar. De duas retas. Um dos jeitos da gente pensar, né? Condição de paralelismo entre duas retas barra ortogonalidade. A gente sabe que seria esses vetores, o produto interno usual comum ser 0. Perfeito? Produto interno usual comum ser 0. É uma das formas de pensar, claro, porque a gente já viu em vetores um tempasso aí, que um vetor ser ser paralelo a outro, significa dizer que o produto interno usual comum é 0. Ou seja, mesma coisa para a reta. Se a reta é uma equação vetorial da reta, basta os vetores diretores serem iguais a 0, ou eu pensar exatamente na ideia do ângulo. Mas pensando na ideia do ângulo, há aberta possibilidades também. Como eu disse para vocês ali, os dois casos do 0, por exemplo. Então, a gente teria que pensar nessa condição de paralelismo para ortogonalidade, vetores diretores das retas serem os vetores diretores da reta serem igual a 0. Nossa, eu não sei porquê, tá bugado. O Safari aqui tá só brotando na minha vida. Pronto. Isso aqui é a condição de paralelismo. Agora, a condição de coplanaridade, por exemplo. A condição de coplanaridade, a gente já viu que a condição de coplanar, de definir o mesmo plano, seria o produto vetorial ser igual a 0, não é mesmo? Então, basicamente, isso seria a ideia. E como a gente vai fazer isso? Bom, a condição de coplanaridade a gente deixa para o próximo vídeo. E falta muito pouco para a gente terminar a parte de retas e a gente poder ir para plano. Fiquem com Deus.